Olá, boa noite. Eu sou Renata Bessa e aí eu tô dando aula aqui para a turma de Psicologia da Educação. E a gente está começando com um conteúdo a respeito de processos psicológicos básicos, né? A gente já viu isso aqui nas aulas online e a gente está gravando esse vídeo aqui que é para reforçar o conteúdo que a gente deu e para aqueles alunos que não conseguiram acompanhar a matéria online, acompanhando conosco nos aplicativos, terem acesso ao conteúdo, tá bom? O que são os processos psicológicos básicos, né? Primeiro que eu não falo de básico, não é que eles sejam sem importância. Pelo contrário, eles são básicos porque eles nos dão sustento. É um recurso que nós temos para adaptar o nosso comportamento ao mundo, né? Ao mundo ao nosso redor. Então, o processo psicológico básico, nós vamos conhecer alguns deles aqui. Eles vão nos nortear o nosso comportamento na forma como nós nos adaptamos e reagimos ao mundo ao nosso redor. Ele permite também, esse processo, modificar o ambiente, a nossa realidade, e nós nos adaptamos com o que acontece conosco, né? Nossos comportamentos, é bom entender que eles são mediados por esses processos, né? Por essas funções mentais. E aí, quais são esses processos que a gente vai estar falando aqui, tá? A gente vai falar de 8. Percepção, aprendizagem, linguagem, pensamento, atenção, memória, motivação e emoção. E aí é importante assim, que a gente faz essa divisão deles, né? Consegue nomear e dizer qual a função de cada um, mas eles estão relacionados e muitas vezes a gente nem consegue diferenciar muito o que é um com o outro, porque eles estão conectados entre si e alguns deles estão bem relacionados, eles só funcionam em relação ao outro, né? Então vamos lá, a gente vai começar com a percepção. A percepção ela é encarregada de que tenhamos uma imagem da realidade que nos rodeia, né? O que quer dizer? Ela nos faz perceber o mundo ao nosso redor, o ambiente, o que está à nossa volta. E aí ela vem das informações que nós recebemos dos nossos estímulos externos, né? A percepção, ela funciona isso, eu recebo estímulos externos e aí eu vou perceber isso. A percepção é responsável por organizar e dar significado a qualquer estímulo sensorial. Quais são esses estímulos sensoriais, né, que a gente tem? A gente tem a visão, o olfato, o tato, o paladar, né, a audição. Então, a percepção, ela organiza a forma como eu percebo esse mundo ao meu redor e me faz dar um sentido a isso. Mas ela é uma característica subjetiva. Por quê? Porque nem sempre a forma como eu percebo o mundo é a forma como o outro percebe da mesma forma, né? Ela tá relacionada também à minha individualidade, à minha subjetividade, ou seja, à minha construção social, de valores, ao meu histórico de vida, meu contexto familiar. Então a percepção, ela é afetada por isso. É por isso que ela é uma questão subjetiva também. E a função desse processo é óbvia. Qual é a função dela? Conhecer o ambiente, né? Nos permite conhecer esse ambiente ao nosso redor, nos movermos e interagirmos com ele. E aí são os aspectos básicos para alcançar uma adaptação eficiente. A gente só consegue interagir de forma eficiente com esse mundo ao nosso redor se eu tiver uma percepção. Quando essa minha percepção ela ficar afetada por algum motivo, eu vou ter dificuldade de compreender o que me rodeia e eu vou ter também, talvez, certa desorientação e confusão a respeito disso. A aprendizagem. Aqui nós temos um processo pelo qual nós adquirimos e modificamos. Nós adquirimos conhecimento, nós nos modificamos, nós adquirimos habilidades, experiências, comportamentos. Então, a aprendizagem ela é extremamente importante para o desenvolvimento humano. Ela vai funcionar como? O que aconteceu no passado, aí nós relacionamos com condutas e consequências, e por isso que ela está também muito relacionada à memória, né? Como eu disse antes, esses processos às vezes eles estão bem relacionados um ao outro. Então a aprendizagem ela está muito relacionada à memória que a gente vai estar falando posteriormente. O estudo da aprendizagem é dado em grande parte pelo ramo psicológico do comportamentalismo, no qual nos fornece as teorias de condicionamento clássico operante, que elas falam de estímulo-resposta, né? Essas teorias comportamentais da psicologia, eles vão falar de aprendizagem num termo de estímulo-resposta, reforço positivo, reforço negativo.
e estas explicam os mecanismos por meio dos quais aprendemos, né? Ela é um processo útil porque nos permite uma variação de repertório, ou seja, desde a infância, da primeira infância, a criança ela começa a aprender, ela nasce com comportamentos, com aspectos inatos, ou seja, que já vem dela, né? Mas aí depois ela começa a aprender e a partir disso ela começa a se desenvolver e interagir com o mundo. Então ela é extremamente importante, porque nos dá habilidade também, uma capacidade de sobrevivência, porque se nós não aprendermos, quando há modificações no nosso meio, quando nós precisamos modificar um comportamento para nos adaptarmos a uma situação nova, nós precisamos da aprendizagem para isso, porque senão nós não teríamos sobrevivido como espécie. Nas inúmeras interações em que envolve o nascimento da criança, vai gradativamente ampliando suas formas de lidar com o mundo. Como eu disse, desde criança, ela vai interagindo com os outros e ela vai aprendendo formas de lidar com o mundo, e isso, como a gente viu lá no desenvolvimento humano, vai dependendo de cada faixa etária. A criança ela vai ter formas de lidar e de se adaptar e de aprender. Para que se possa entender esse processo, é necessário conhecer a natureza social da aprendizagem, ou seja, nós aprendemos também nessa interação com o meio, com o social, nós precisamos do outro para aprender. Nessa interação, nós aprendemos nessas relações com o mundo e com o nosso social. As operações cognitivas, né, que são envolvidas no processo de conhecer, são sempre ativamente construídas na interação com outros indivíduos. Então, eu preciso do outro, das relações sociais, da interação com esse meio, para estar aprendendo e me desenvolvendo. Aí vem a linguagem, né? Que a linguagem, o ser humano, ele é um ser social. A linguagem é um processo que nos permite comunicação com o outro. Então, como um ser social que precisa do outro, eu preciso da linguagem para interagir com o outro, para que ele me compreenda, né? A capacidade, ela é a capacidade de receber, interpretar e emitir uma informação ao ambiente, né? Ela envolve esses três processos: o recebimento de uma informação, de um aspecto do ambiente, eu interpreto esse estímulo que eu recebo, essa informação, e eu tenho essa capacidade também de emitir, de comunicar essa informação que eu recebi. E aí ela no desenvolvimento humano é muito interessante a linguagem, porque ela depende o quê? Também de um conceito de aprendizagem. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu leio, quanto mais eu interajo, quanto mais eu me desenvolvo, a minha linguagem ela também vai ficando mais rebuscada, ela vai ficando mais complexa, né? Então nós podemos ter uma linguagem mais básica, mais simples, às vezes, de uma criança, que é uma linguagem menos complexa, né? Porque ela está aprendendo, e uma linguagem às vezes bem mais complexa, com muito mais termos. Comunicação, no caso dos humanos, é realizada através de um código simbólico complexo, que é chamado de idioma ou língua, ou seja, cada sociedade, cada cultura, ela vai ter seu idioma, sua língua, o seu código de comunicação, que é bem complexo, porque toda a linguagem ela envolve vários termos, várias formas, para que a gente, inclusive, consiga comunicar de forma efetiva passado, presente e futuro. Então, a linguagem ela é um instrumento extremamente complexo, mas ela nos permite comunicar efetivamente com o outro. É uma língua complexa, é um idioma bem complexo que nos permite descrever. A utilidade desse processo é dada pela necessidade de manter relacionamentos sociais, né? Nós só conseguimos manter relacionamentos sociais se de alguma forma eu consigo me comunicar com o outro. Senão, sem conseguir comunicar-nos, mesmo que seja de formas, às vezes, bem mais simples, né? Mas eu preciso da comunicação, da linguagem, para que eu possa compreender o outro e também dizer algo a ele. A linguagem nos oferece um modo de comunicação suficientemente amplo para manter as relações sociais. Inclusive, é importante dizer que a segunda língua brasileira aqui é a Libras, né? Que é a língua dos sinais, também é uma forma de comunicação, onde a comunidade surda consegue se comunicar de forma efetiva. A linguagem, olha como é interessante, ela reflete a capacidade do pensamento. Ou seja, eu penso e aí eu vou comunicar. Então, se uma pessoa tiver um transtorno de pensamento, ela pode ter a linguagem prejudicada, né? Quando a gente vai avaliar, fazer uma anamnese de um paciente que chega para uma consulta, a gente tem que observar a linguagem dele. Se houver falha na linguagem, na comunicação, se ele não tem uma linguagem efetiva ou ele tem uma linguagem confusa, a gente pode perceber às vezes por que essa confusão e tentar observar aí se há algum transtorno, se foi algum déficit. Às vezes
digamos, um acidente, a pessoa sofreu um acidente e danificou alguma região do cérebro que é corresponsável pela linguagem, ela vai ter a linguagem comprometida. Junto aos processos cognitivos é a linguagem que desenvolve e as habilidades e as funções mentais são crescentes, assim os recursos linguísticos serão, ou seja, eu vou desenvolver nos processos mentais, quanto mais eu desenvolvo, quanto mais eu tenho habilidades e funções mentais, elas são crescentes, então a minha linguagem também, ela vai acompanhar isso. Como eu disse, a criança, ela tem processos mais simples, né, que ela ainda está em fase de desenvolvimento, então ela também vai ter uma linguagem talvez mais simples, com mais dificuldades de comunicar. Mas à medida que há um desenvolvimento, que há aprendizagem, né, e ela está muito ligada à memória e à aprendizagem também, aí eu consigo desenvolver um recurso linguístico, né? Mas a aquisição da linguagem é um processo pelo qual a criança vai aprender na sua língua materna, né? Então a criança ela começa a se comunicar com a mãe, o pai, o cuidador, quem está mais próximo ali, e ela começa a aprender a língua materna. E aí também é nessa interação com o outro que a gente aprende a se comunicar e a falar. A gente sempre precisa desse social. A respeito desse processo, há boas razões para afirmar que a aquisição da primeira língua é a maior façanha que podemos realizar durante toda a nossa vida. Então, assim, é algo extraordinário e a língua brasileira é uma língua extremamente complexa, o português, né? E aí é um das maiores aquisições que nós realizamos durante a nossa vida. Explicar esse processo é hoje considerado uma tarefa da linguística. A linguística é a área da ciência responsável por explicar esse processo da linguagem, né? E muitos associam estudos dessa área com a psicolinguística, tá? E aí a gente vai parar aqui, vai dar um pause, e aí a gente já retorna com um outro processo, tá bom? Muito obrigada.